Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você ainda sente aquela chama, aquele fogo que tinha no começo? Porque tem gente que está indo à igreja, ouvindo pregação, fazendo oração, participando de culto, e mesmo assim sente um vazio que não consegue explicar. Continua fazendo tudo certo por fora, mas por dentro tem algo que falta, uma leveza que sumiu, uma presença que parece distante. E a pergunta que fica é: o que aconteceu? Nem sempre é o pecado óbvio que afasta a gente de Deus. Às vezes é algo muito mais sutil, um hábito pequeno, uma distração diária, algo que você nem considera errado, mas que foi ocupando um espaço que antes era dele. E o pior dessa sutileza é que ela não chega de repente, ela chega devagar. Depois de uma semana, você já nem lembra quando foi a última vez que realmente parou para falar com Deus de verdade. Não foi uma decisão, foi um deslizamento silencioso. E o diabo não precisa te tirar de Deus com uma grande tentação. Ele só precisa te distrair o suficiente para você ir se afastando sem perceber. A nossa atenção é um recurso finito. O que você alimenta todo dia, cresce. E o que você deixa de alimentar, murcha. Se você acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular, consumir conteúdo, mergulhar no barulho do mundo, você já chegou no momento de oração com a cabeça cheia de outra coisa. Não é culpa sua, é matemática da alma. A mente vai para onde você a leva primeiro. E não precisa ser nada dramático. Pode ser uma série que você tem assistido até tarde e que vai enchendo sua mente de pensamentos que não edificam. Pode ser uma amizade que parece inofensiva, mas que toda vez que você sai de perto, você se sente menor, mais ansioso, mais vazio. Pode ser o hábito de reclamar, de comparar, de passar horas consumindo a vida dos outros nas redes sociais, enquanto a sua própria vida espiritual vai murchando em silêncio. Pode ser a preocupação excessiva, a ansiedade que você alimenta todos os dias, pensando em tudo que pode dar errado, sem deixar espaço para a fé crescer. São coisas pequenas, mas são essas coisas pequenas que vão criando uma distância enorme. Às vezes, o que afasta não é nem o pecado, é o cansaço. Você está tão esgotado, tão sobrecarregado, que quando chega o momento de buscar a Deus, você não tem mais energia. E aí, a culpa vem junto. Porque você sente que deveria estar orando mais, lendo mais, buscando mais. E essa culpa te paralisa ainda mais. Mas Deus não é um chefe cobrando produção espiritual. Ele é um pai que vê o filho exausto e quer que ele simplesmente venha descansar. E aí você ora, mas parece que a oração não sobe. Você lê a palavra, mas ela não toca mais como antes. E você começa a se perguntar se é Deus que se afastou. Mas Deus não se afastou. Você é que foi se enchendo de tanto ruído que não consegue mais ouvir a voz dele no silêncio. Jesus sabia disso. Por isso ele disse para a igreja de Éfeso algo que parece simples, mas é profundo demais. Volte ao seu primeiro amor. Não inventar algo novo. Não buscar uma experiência mais intensa. Fazer as primeiras obras. O que você fazia no começo, quando você tinha aquele fogo, aquela sede, aquela leveza no peito mesmo no meio da tempestade, o que você fazia diferente? Talvez você acordasse mais cedo para orar. Talvez você lesse a Bíblia não por obrigação, mas por fome real. Talvez você cantasse no caminho. Talvez você conversasse com Deus ao longo do dia, como se Ele fosse seu melhor amigo. Porque era exatamente isso que Ele era para você. Talvez você tivesse mais gratidão. Talvez você fosse mais simples na fé, menos cheio de perguntas e mais cheio de confiança. O que mudou não foi Deus, foi a rotina, foram as escolhas do dia a dia. Foi o que você passou a priorizar, mesmo sem perceber. E tem um detalhe importante aqui. Voltar ao primeiro amor não significa voltar a ser quem você era. Significa voltar à essência daquilo que fazia funcionar, a intimidade, a dependência, a conversa real com Deus. Você pode ser mais maduro, mais experiente, já ter passado por muito mais e ainda assim resgatar aquela chama de quando tudo era novo. Na verdade, quando a maturidade se une ao fogo do primeiro amor,
aí sim acontece algo poderoso na vida espiritual de uma pessoa. E a boa notícia, a melhor notícia que eu posso te dar hoje, é que você não precisa de um grande gesto para voltar. Você não precisa de um retiro, de uma crise, de um quebranto espetacular. Você precisa de uma decisão simples e honesta. Identifica o que está roubando o melhor do seu tempo e da sua atenção. Não para se condenar, para ser honesto. Olha com coragem para esses hábitos pequenos e pergunta: isso está me aproximando ou me afastando? E depois volta a fazer aquilo que um dia te aproximou dele. Com calma, com consistência, sem se cobrar perfeição, um dia de cada vez, porque a volta não precisa ser dramática. Às vezes, é só fechar o celular 10 minutos antes de dormir e conversar com Deus. É só abrir a Bíblia sem pressa e deixar uma palavra te alcançar. Pequenas atitudes, feitas com coração sincero, valem mais do que grandes gestos feitos por obrigação. O vazio que você sente não é punição, é saudade. É o seu espírito te avisando que ele precisa de mais do que o mundo tem oferecido. E Deus está do mesmo lado de sempre, esperando, com o mesmo amor do primeiro dia, para quando você decidir voltar para casa. E Ele não vai te receber com cobrança. Vai te receber como o pai do filho pródigo recebeu, correndo ao seu encontro antes mesmo de você terminar o discurso de arrependimento. Porque o coração de Deus não é de juiz, é de pai. E pai que é pai nunca cansa de esperar o filho voltar.